Boa tarde, senhor General Gonçalves Dias. Eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer, fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. Nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte: contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do Tenente-Coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano de escudo já estava ativado. Só que é mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado, abre aspas, por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta, sabendo desse informe do dia 7 de janeiro às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano de escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se eu puder me descrever. O senhor tem que lir o plano de escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor. O senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem... Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos basicamente trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma? Senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas, estou fazendo perguntas aqui respeitosas, e o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas, não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação à ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses 2 órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Senhor G. Dias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça, sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se escusa de responder, mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, senhor G. Dias? Pergunta excelente, o deputado. Não Obrigado. Vou responder. O senhor não vai responder? Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá, que eu também sei fazer isso aí e tem mais 4 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores?
O deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente, obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição, né, com relação a mim, né, de ter essa respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja. O senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se, né, não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais, e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui, para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor, e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso, eu não sabia. Ou senão, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas uma. Ou o senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei por quê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam, que realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte: teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas colocou em um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso, e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI, a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, Dias, falar para o senhor com toda a humildade que eu vou falar isso, que errar é humano, todo mundo erra. Eu não estou aqui para te crucificar, para te julgar, porque eu já errei, todos que estão aqui já erraram. E a gente ainda vai errar. Né? A gente erra até tentando acertar. Mas onde que eu quero falar isso para o senhor? Porque o senhor falou que o senhor não foi exonerado, o senhor pediu para sair, o senhor, né, pediu demissão. O senhor pediu demissão porque o senhor acha que a estratégia foi errada? Qual, senador? Qual a estratégia? A estratégia, pro dia 8, para poder combater o que ia acontecer? Não. Foi a confusão, foi a publicação das imagens na CNN. O senhor pediu para sair por quê, então? Foi por causa daquelas imagens que nós começamos a discutir. Eu queria deixar o governo livre para decidir. Então, foi uma exoneração a pedido. A pedido. As imagens acabou te prejudicando, foi uma questão que você pode até falar que foi fake news, né, G. Dias? Mas eu queria falar o seguinte, porque eu acho que a política é transparência, a vida pública é transparência. E aonde que eu quero chegar? Essa semana agora a gente precisava de ter mais imagens aqui, que a gente pediu até o STF, e apagaram as imagens sumiram. Você acha isso correto? Senador, cada um toma a sua decisão e tem o seu espectro de raciocínio. É só falar se é correto sim ou não. O senador, inicialmente, as minhas imagens, eu não liberei, porque elas faziam parte de um processo no STF, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal. Como o inquérito estava sob sigilo, as imagens também estão sob sigilo. Quando o Capelli assumiu, ele ligou para o ministro liberou e as imagens foram colocadas à disposição. As minhas imagens, ela também tem um período de validade que o senhor diz, elas são automaticamente apagadas. Eu não sei os outros órgãos, Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O capitão Natália estava no seu comando? O
capitão Natali? Aquele que o senhor falou que se eu tivesse visto ele entregando água, o senhor tinha dado voz de prisão para ele. O Natali, ele era subordinado à Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Diretamente ao meu comando, não. Eu nem conhecia o capitão Natali. Haja vista, senador, que eu estava praticamente minha primeira semana na gestão do Ministério. Sim. Então eu queria chegar na parte, para mim, que é a mais principal, que aí a gente tira essa narrativa, tira essa idolatria, torcida, ideologia, que são pessoas que estavam ali, que o senhor acabou de... Primeiro eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Tudo que o senhor viu, o senhor acha que lá ia acontecer um golpe? Por tudo, pela experiência que o senhor tem, pelo currículo, ia acontecer um golpe? Senador, é uma pergunta extremamente difícil. A ação foi nos 3 poderes. Não é difícil, o senhor mesmo falou que o senhor nunca viu isso no sua vida. O Planalto é um dos poderes, entendeu? Tem que analisar. Tem inquéritos, na realidade, rodando aí, que poderá dizer que houve ou não houve. Seria uma infantilidade eu dizer que houve golpe taxativo, não houve golpe. Não teve golpe, eu vou provar para o senhor, porque o senhor acabou de falar também que tinha pessoas... o senhor falou que tinha pessoas passeando aqui. Agora eu queria que mostrasse uma imagem para o senhor também. A gente começar a separar o joio do trigo. Se puder mostrar a imagem para mim, por favor. O áudio. Aumenta o áudio. Sem áudio não tem como mostrar para o pessoal. Sem áudio. Eu peço que suspenda o tempo do senador até que se consiga colocar o áudio no filme. Invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Vocês estão vendo isso aí, gente? Isso aí é golpista? Isso aí é golpista? Sabe o que acontece? Que muitos que estavam ali, que estavam recebendo água, como o próprio Magno Malta disse, a gente nem sabe se está preso. Agora, várias pessoas como essa que estavam defendendo, querendo que não tivesse esse tipo de situação, estão presas. Você acha isso sério, Dias? Só tem um fundamental aqui para poder tirar essas pessoas de tornozeleira, que estão usando tornozeleira. Isso é uma afronta à população brasileira. Tem um mineiro lá no meu estado, lá, que vende alface, que está com tornozeleira, precisando trabalhar. Agora eu faço uma pergunta aqui. Aí porque tá falando aqui, Maria não vai com a outra. Se eu falar uma coisa para vocês que o único que conseguiu fiscalizar a mente do ser humano chama Jesus Cristo. Ele olhou para Pedro e falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou para Judas, você vai me trair. Agora nenhum ser humano aqui consegue fiscalizar a consciência da pessoa. E sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque me chama para ir no especial lá do Cruzeiro Atlético. Com a maior boa intenção eu vou. Eles me chamam para ir lá, tem 5 ou 10 cretinos vagabundos que quebram o Mineirão inteiro. Que culpa que eu tenho? Sabe o que tinha que fazer? Individualizar. E você tem uma peça fundamental nisso para poder ajudar nisso. Para que inocentes não pagam pelos pecadores. Pois o senhor mesmo disse aqui, tinha pessoas que veio para passear. Não veio para dar golpe, não. Então tira essa canseira, essa idolatria, essa torcida de Cruzeiro, Atlético, Flamengo e Vasco e começa a pensar nas pessoas que pagam o nosso salário aqui. Tanto de esquerda e de direita. Que dia que vocês viram aqui eu xingar ou ofender alguém que é de esquerda? Que não votou em mim, que não me apoiou. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. Eu sei que esse é o meu patrão e paga meu salário. Então, na mesma situação, essas pessoas que não concordam com a direita, com o bolsonarismo e que for com o patriota, começam a respeitar essas pessoas. Que muitas dessas pessoas que foram enganadas. Pois o próprio Gedias disse aqui, vieram para passear. Você quer prova maior que hoje, que teve inocentes? Eu te peço, Gedias, se o senhor não puder falar aqui, ó, tocar o coração do senhor, vai lá no ministro Alexandre de Moraes, vai no Flávio Dino, teve inocentes. Tem muitas pessoas que foram enganadas, que estavam lá para passear, inclusive, estavam defendendo o patrimônio público. Tá aí a prova do vídeo aí. Tá a prova do vídeo aí. Então não tô aqui de brincadeira. Desde quando eu entrei aqui eu falei, eu vou defender inocentes. Esses canalhas que quebraram, que fizeram fezes lá dentro, lá, que não é de direita, porque quem é de direita faz direito. Ana Priscila não é de direita, ela é uma charlatona. Ela enganou um monte de gente. Quem é de direita faz direito, eu faço direito aqui dentro aqui. Viu? Obrigado. Novamente, quem ficar com raiva de mim vai orar que vai passar. Obrigado. O deputado André Fernandes. Senhor Gedias, obviamente está nítido, está claro para todo o Brasil as contradições que Vossa Senhoria está cometendo. Assim está fazendo hoje, como fez diante da Polícia Federal, como também fez diante da CPI do Distrito Federal. Eu tinha algumas perguntas preparadas, mas diante dos questionamentos aqui do senador Marcos Rogério, ficou um vácuo. Acabou-se o tempo e eu acho que o Brasil queria ouvir a resposta, porque o que o governo tem feito e tem falado até hoje é muito sobre golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado. Golpe, são os golpistas. E a gente acompanha na história os golpes sangrentos. Aconteceu na China, aconteceu na Argentina, Chile. E eu não consigo entender esse golpe que aconteceria aqui no Brasil.
Por quê? Não tinham apoio do Poder Judiciário, não tinham apoio do Poder Legislativo, não tinham apoio do Poder Executivo. E ainda se fala que parte do Exército evitou que tudo isso acontecesse. Quem assumiria em caso de golpe de Estado, general? Nós temos no STF um processo em encaminhamento, então... Não estou perguntando isso, eu estou perguntando quem assumiria o poder. Eu não estou perguntando sobre o STF. Quem assumiria o poder, general? Não sei, pô. Não sabe. É isso. O Lula sempre falou isso diante da Polícia Federal. Quando perguntavam para ele sobre os casos de propina, de corrupção, de lavagem de dinheiro, ele sempre falou, não sei, eu não sei. E sempre jogou a culpa em um amigo. Diga-se de passagem, o mesmo Lula, corrupto, condenado em várias instâncias por vários juízes, que era e deve ser ainda nos bastidores do seu chefe, que está publicizado para o Brasil todo, que o senhor conseguiu crescer na carreira militar por ser um simples carregador de maleta do Lula. E foi por isso que o senhor conseguiu subir nessa carreira militar. Eu só escuto falas. E nada além disso. O senhor fala que acionou o plano escudo. O senhor fez, o senhor concorda que o fez, reafirma que o fez. Já respondi, deputado. Tudo bem, eu entendo, não quer falar mais, para não se complicar. Tem algum documento ou algo que comprove que o senhor fez? Eu entreguei na parte da manhã, não sei se o senhor viu, para... Eu estou perguntando agora. Eu já respondi, deputado. Então o senhor entregou esse documento? Já respondi, O senhor deputado. falou essa mesma coisa na Polícia Federal? Deputado, eu não vou responder mais o que o senhor está perguntando, porque eu já respondi. Não, o senhor respondeu na Polícia Federal. Eu estou perguntando nessa CPMI, são duas coisas distintas. Eu respondi de manhã para a senadora. Eu, deputado André Fernandes, estou perguntando. O senhor vai responder ou não? Não. Não vai... Perfeito. Não temos ideia de nada que comprove que ele acionou esse plano de escudo. E se a relatoria tem, ninguém mais da CPMI tem. O que a CPMI tem, na verdade, e que chegou a essa CPMI, é o documento comprovando o contrário. Que não houve esse acionamento. Tudo que o senhor fala que fez, que é para o lado da sua defesa, é fala. Mas tudo que é para lhe incriminar, são fatos. São vídeos, são informes, são alertas, são documentos. O senhor falou que ligou para o general Dutra para pedir ajuda do Exército. Isso ocorreu mais ou menos que horas? Por volta de 14h40. Bom, na CPI do Distrito Federal, o general Dutra falou que às 14h30 ligou para um coronel e disse que enviasse as tropas que estavam no SMU para o Palácio do Planalto. E o coronel respondeu dizendo que não podia porque não foi acionado. Às 14h30. Aliás, eu vou até ler aqui o que foi que falou o general Dutra, porque o que me parece é que ele disponibilizou as tropas e depois recebeu a ligação do seu G. Dias, que chega aqui e tenta inverter a ordem das coisas. E ele fala que por volta de 14h30, daquele dia 8, abre aspas, o que aconteceu foi que em torno de 14h30 daquele dia 8, eu não entendo o que pode ter acontecido, porque as imagens não têm som, houve um confronto, um embate entre a polícia e os manifestantes na altura do Tatuí, logo ali depois da rodoviária. Os manifestantes a partir dali perderam o controle. Das imagens dá pra ver, claro que começaram a correr pelo gramado. Nesse momento eu liguei pro meu coronel, no centro de operações, e disse assim, manda a tropa de prontidão que nós temos no SMU pra lá. Porque desde o dia 31 de outubro, é importante frisar isso, para manter a integridade da SMU, nós tínhamos 2 subunidades, 2 grupos de 120 homens de prontidão na SMU. Então eu tinha esses homens na SMU. Eu disse assim, manda para o Palácio do Planalto. E o coronel responde, general, não pode, porque não tem pedido. Eu disse, manda que eu vou providenciar. Aí nós mandamos as subunidades. Eu liguei para o GSI e imediatamente eles fizeram os pedidos e a companhia chegou lá. O senhor disse agora que deve ter ligado 14h40. O general Dutra falou que 14h30 tinha ligado e não tinha pedido. Mais uma vez eu volto a dizer, quando é para sua defesa é só fala. Quando é para lhe incriminar são fatos. Eu não sei se o senhor percebeu, e para ficar claro aqui diante de todo o Brasil, o governo veio aqui, talvez tenha tentado mudar a estratégia em cima da hora, mas a sua cabeça foi posta na bandeja pelo governo. E quando nas reuniões de CPMI prévias a gente falava sobre convocar Flávio Dino, Capelli, Força Nacional, era um berro, era um choro. Mas quando falaram de convocar G. Dias, nem fizeram questão. Ah, não tá nem aí, pode falar, pode deixar. Alguém da alta cúpula do PT vai e fala publicamente, G. Dias é um traidor. E o que a gente vê aqui é o governo tentando mudar a estratégia. E eu pergunto,
Então quem seria o culpado de tudo aquilo? É o alto comando? O governo acha e acredita que o alto comando do Exército estava por trás de tudo isso? Quais são os generais que serão chamados aqui? O senhor recebeu os informes, mas colocou a culpa no general Penteado. O senhor informou o general Penteado sobre todos os informes da ABIN? Sim ou não? Estou fazendo uma pergunta. O senhor está criando uma narrativa, eu não vou Não, eu estou responder, perguntando. Sim ou não? senhor está Você me respeite aqui quando está como depoente e eu estou fazendo minha inquirição. Você não então também. Você está aqui como depoente. O advogado... Senhor presidente, questão de ordem, questão de ordem. Advogado, senhor Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem. Não pode falar que não. Não pode não, não pode não, não pode não. Não pode não, não pode não, não pode não. Se contenha. Questão de ordem, senhor presidente. Se contenha. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Doutor André. Questão de ordem, senhor presidente. Tem uma questão de ordem para formular. Calma. Aqui a gente não tem nenhuma, nem no estatuto, no regimento interno, não há nenhuma previsão de palavra dos senhores advogados para fazer defesa. O senhor está aqui, sim, mas entre o estatuto da OAB e o regimento da casa prevalecerá, doutor André, o regimento da casa. Tenho todo o respeito pelo senhor, pela sua profissão, também sou advogado, mas o senhor está aqui de acordo com o próprio despacho do ministro. O senhor está aqui para poder auxiliar o seu cliente. Eu vou pedir, deputado André Fernandes, da forma que todos até agora fizeram o depoimento, Vossa Excelência tratasse o seu depoimento com urbanismo e concluísse sua palavra, por favor. Vou lhe dar mais 1 minuto. Senhor presidente, estava em 2 minutos e 30 segundos. Eu só falta 30. Eu vou lhe dar mais 2 minutos. Obrigado. Bom, é uma cortesia que, sendo bem sincero, eu não vi Coronel Cid ser tratado, o Lawande ser tratado, outras pessoas, Silvinei ser tratado. Eu não vi essa cortesia com nenhum desses. Com ex-ministro de Estado e secretário também daqui do Distrito Federal, Anderson Torres, eu não vi essa mesma parcimônia, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo. Mas tudo bem, eu não estou aqui para passar pano. Eu fiz uma pergunta, eu quero saber, vai responder ou vai fugir da resposta? Esses informes que recebeu da BIM. Até agora o senhor está dizendo que a culpa foi do general Penteado. O senhor recebeu esses informes. Repassou para o general Penteado? Sim ou não? Deputado André Fernandes, eu já disse que não vou responder a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Está até agora culpando alguém, mas não consegue afirmar aqui que os informes que recebeu encaminhou para a pessoa que ele está incriminando. Então ele recebeu os informes, ficou para si, deixou que os manifestantes entrassem, ligou para o general Dutra depois de já ter disponibilizado tropas, não avisou os seus subordinados que aquilo aconteceria. E quando chega aqui, faz a mesma coisa que o Lula fazia nos casos de corrupção. A culpa é de um amigo. Eu não sei do que se trata, eu não sei o que é que está acontecendo. Aprendeu bem, todos esses anos, andando dentro de carro com Lula bêbado, aprendeu muito bem como é que faz. Para finalizar, só mesmo um elogio. Tá muito bonito a sua gravatinha vermelha. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a presença dos senhores aqui. Obviamente foi em função, sim, do que foi desnudado com as imagens que foram divulgadas na CNN, que essa comissão parlamentar mista de inquérito ganhou fôlego. E eu não sei se o senhor e seu time jurídico conseguiram perceber que tem uma tropa do Maranhão aqui, na CPMI, escalada pelo ministro Flávio Dino, que claramente tentam fazer do senhor a barreira para se chegar até Flávio Dino, contando que a bomba estoure no colo do senhor. A relatora, que é do Maranhão, já acusou o senhor aqui de uma omissão dolosa. Parlamentares da base do Lula, aqui do Maranhão, já disseram que o senhor foi ingênuo, que o senhor foi incompetente, uma série de outros adjetivos. Eu pergunto para o senhor tem algum problema pessoal com o ministro Flávio Dino? Deputado, eu não tenho. O senhor entende que está sendo responsabilizado para aliviar o lado do ministro Flávio Dino? Senador, não posso responder isso para o senhor porque não existe fundamento para dizer sim ou não. Em depoimento do senhor à Polícia Federal, no dia 21 de abril, o senhor declarou o seguinte, que deixa registrado que o acompanhamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Defesa. O senhor confirma que o Ministério da Justiça tem atribuição de acompanhar esses movimentos potencialmente violentos? O decreto 11.777, de 24 de agosto, prescreve ali a política nacional de inteligência. E a responsabilidade por otimizar, ela é do Ministério da Justiça. Isso é de praxe. Obrigado, senhor general, porque aqui há quem defenda que o Ministério da Justiça não tem absolutamente nada a ver com a segurança aqui no Distrito Federal. E o GSI também tem atribuição de acompanhar esses movimentos?
Senador, o próprio Saulo disse aqui que o principal cliente dele é a Secretaria de Segurança do GDF. Então tem também a atribuição de acompanhar e fornecer as informações aos seus superiores. Tem mais uma declaração do senhor no depoimento da PF, que dentro do GSI existe a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, que avalia o nível de criticidade de eventuais movimentos que estejam acontecendo no território nacional a partir de informações recebidas de outros órgãos e agências, principalmente de Secretaria de Segurança Pública. Eu pergunto ao senhor, o senhor lia as mensagens enviadas pelo senhor Saulo? Eu lia todas as mensagens enviadas pelo doutor Saulo. O Saulo eu coloquei na direção da BIM, um amigo de longo tempo. Trocávamos, nesse período inicial de uma semana, mensagem pelo celular particular dele com o meu. Obrigado. Eu até relembro aqui algumas falas que o senhor fez em relação ao senhor Saulo, que é uma pessoa espetacular. Sua fala sempre foi 100% verdadeira. E o senhor confirmando que lia as mensagens também. E aí é uma contradição que ficou clara para todo mundo aqui, senhor general, com todo respeito. Pode botar a foto 1 para mim, por favor? Porque ela diz aqui o seguinte, né? No dia 5/1/23, às 16 horas e 13 minutos, o senhor Saulo já enviando para o senhor a convocação de atos para os dias 7 e 8 deste mês de janeiro. Estes atos seriam em frente ao Congresso. Isso, então, dia 5 era uma quinta-feira, não é isso? Dia 6, que é sexta-feira, às 19h40, a outra alerta da BIM enviada pelo senhor Saulo, ao celular do senhor. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E o senhor não interagia com o senhor Saulo pelo WhatsApp? Eu interagia, mas especificamente sobre essas mensagens que o senhor está nos dizendo, eu não me lembro. O senhor não se lembra, mas o senhor respondeu. Bota a próxima foto aí, por favor. Que o senhor respondeu. Essa frase ficou muito marcada aqui na CPMI, porque às 8h56 do domingo, já do dia 8, o senhor já sabia que teriam problemas e não fez absolutamente nada. O senhor fala aqui que acionou o plano escudo, mas temos aqui os relatos de outras CPIs, de depoimentos na Polícia Federal, dizendo que o senhor não acionou o plano escudo. E, em função disso, eu fiz uma conta aqui, que dê o intervalo entre o tempo do primeiro alerta que o senhor recebeu sobre ações violentas até a invasão da barreira de contenção, às 14 horas e 46 minutos do dia 8 de janeiro, passaram-se exatas 43 horas e 6 minutos sem que o órgão de inteligência, vinculado diretamente ao presidente da República, tivesse tomado as providências que lhe cabiam, inclusive dentro do plano escudo. Como o senhor mesmo relatou, ao chegar à sede do Palácio do Planalto, constatou que não havia sido acionado ainda, já na parte da tarde. Eu faço a leitura aqui rápido sobre algumas passadas do senhor pela caserna. O início da carreira foi controverso. Foi punido por ter praticado atos contra a honra e o pundonor, decoro individual militar, utilizando-se comprovadamente meios ilícitos na realização de uma verificação para julgamento. Foi punido com 30 dias de prisão às vésperas de sua formatura. Houve uma sindicância para apurar o caso, ou seja, teve o contraditório para a defesa, houve dolo, foi preso, foi culpado. Em 7 de janeiro de 2003, ingressou no governo Lula nomeado como assessor-chefe da segurança do presidente Lula. Era o chefe da segurança que atuava no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional, já o GSI. Naquele momento, iniciou-se uma longa jornada de militante do PT. Após mais de 3 anos servindo com subserviência a Lula, foi promovido a general ainda nesta função. Foi uma quebra de paradigmas, pois fontes militares acreditam que sua ascensão hierárquica pelo fato de estar ao lado de Lula. Daí veio a alcunha general do Lula. Foi uma quebra de paradigmas para o Exército, porque um general carregava a pasta, servia café, era xingado e acendia o cigarro do presidente. Mas alguém que tinha desonrado o pudor militar, sendo punido com 30 dias de prisão, carregar a pasta, acender cigarro, servir café, não deveria ser motivo para promoção. Com a promoção, foi exonerado da antiga função, sendo alçado ao cargo de assessor-chefe de assessoria especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o que, na verdade, foi apenas um aumento de salário, passando na época ao DS6, desempenhando as mesmas funções com a mesma subserviência na segurança do Lula. Sem colocar os pés em um quartel e não ter comandado um pelotão de faxina, e após mais de 7 anos militando pelo PT, foi promovido pela ex-presidente Dilma ao posto de general de divisão pelos excelentes serviços prestados ao PT. Em 8 anos servindo ao PT e ter tido 2 promoções a general, necessitando retornar pelo menos por 2 anos ao Exército, foi exonerado da função que exercia junto ao PT e recebeu o comando de uma região militar em Salvador, para criar condições de promovê-lo a general de Exército. O pupilo aderiu tantos às carapaças do PT que exatamente 1 ano após ter sido nomeado comandante da região militar, mais PT que Exército, envolveu-se uma polêmica, confraternizando e chorando com grevistas que ele deveria negociar. Sua atuação foi tão esdrúxula que nem o PT nem o Exército contemporizaram. Foi exonerado em julho daquele ano, não completando os 2 anos normais de um comando do Exército, sendo nomeado para a função de escanteio, como punição pelos péssimos serviços prestados ao Exército Brasileiro. Com o desastre de sua atuação, como comandante do quartel do Exército, ficou perambulando em funções do Exército com sua desastrosa atuação no Exército. Nem o presidente Lula quis promovê-lo.
com uma história de cobertura por ter atingido o tempo máximo de permanência no posto, não foi promovido e colocado na reserva compulsoriamente. Como o general do Lula já apresentava uma forte ideologia pelo PT, retornou ao Palácio do Planalto, agora como assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Logo em seguida foi para a reserva remunerada do Exército Brasileiro e hoje está aqui como ex-ministro do GSI do Lula, uma história muito próxima do PT. E para concluir, presidente, eu só quero lembrar aqui, fazer a leitura rápida. Foi anexada ao inquérito onde o senhor se tornou investigado há poucos dias uma representação com o seguinte teor após o Ministério Público Federal opinar pelo envio dela à Polícia Federal por conexão com as investigações. A acusação dizia o seguinte: Gonçalves Dias se omitiu do seu dever de adotar a providência necessária para a salvaguarda e a proteção do Palácio do Planalto. A bem da verdade, o ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público. Dessa forma, tem-se que, à época, ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, deixou de praticar individualmente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, consistente no desejo de promover uma maior perturbação da ordem pública pela depredação das instalações do Palácio do Planalto, a fim de favorecer o discurso e as futuras medidas que o governo federal pudesse adotar, tal como foi a justificativa para a decretação da intervenção federal na segurança pública da capital federal. Para concluir, Não sem razão, o senhor está sendo acusado dos crimes como prevaricação e fraude de documentos públicos. E pelas informações que já temos e pelo que testemunhei aqui hoje, o senhor é o fusível que vai queimar para impedir que a bomba estoure no colo de Flávio Dino. Deputado Maurício Marcon. Obrigado, senhor presidente. Semanas atrás eu lhe alertei, presidente, que essa CPMI poderia virar uma pizza. Mas mudei de opinião. Acho que essa CPMI já serviu bastante, senhor presidente. Inclusive, quando o Dino destrói as imagens para não enviar debochando dessa casa e achando que aqui todo mundo é idiota para achar que as imagens foram apagadas, eu acho que fica muito claro que ele assina sua culpa no cartório. Então a gente ainda aguarda. Eu sei que o senhor não quer e não vai pedir um mandado de busca e apreensão, porque inclusive as imagens foram apagadas. Mas o que mais chama a atenção é que nessa palhaçada que Dino fez, algumas imagens, 5 câmeras, parece que chegaram. Aquelas estava tranquilo, sendo que é a mesma empresa, mas as que nos interessam para mostrar a prevaricação dele, essas não apareceram. Então a gente vai estar estudando para pedir também a prisão de Flávio Dino junto à PGR por omissão e obstrução da justiça, e tenho certeza que essa presidência que foi achincalhada pelo que o Flávio Dino fez vai concordar conosco nesse pedido. Senhor Gedilson, o senhor tem a idade do meu sogro, então para mim é até complicado fazer qualquer inquirição, porque eu sei da sua trajetória, mas com todo respeito eu vou lhe fazer algumas perguntas. Se o senhor se sentir apto a responder, caso contrário não tem problema. Quem era o seu chefe, Dino ou Lula, quando o senhor estava no GSI? O senhor respondia a alguém, a Dino ou a Lula? Eu fui convidado pelo presidente para ser ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Então foi um convite e eu aceitei esse convite. O senhor respondia diretamente ao Lula, então, não respondia ao Dino. A minha pergunta é, já está mais do que provado que o senhor recebeu 33 avisos que poderiam acontecer os atos que aconteceram no dia 8. O senhor avisou alguma vez Lula ou Dino sobre essas mensagens que o senhor recebeu da BIM, ou o senhor guardou só para si e não avisou ninguém? Microfone, por favor. Deputado, eu já respondi isso, mas os 33 alertas, eles são do dia 2 até o dia 8. E lá na área de difusão tem um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Então o senhor está me afirmando que esse órgão subordinado ao Ministério da Justiça, a gente pode entender que Flávio Dino teve acesso a essas imagens. Então Flávio Dino sabia, também recebeu de forma... 33 vezes também, o senhor acabou de admitir então que Flávio Dino também recebeu essas mensagens por fazer parte do Ministério da Justiça. Eu acho que essa informação, colega Girão, ela é muito relevante, porque ela reforça a nossa tese de omissão de Flávio Dino. O general Gonçalves Dias acabou de admitir aqui que essas mensagens foram enviadas também para o gabinete onde Flávio Dino, do Ministério da Justiça. Muito esclarecedor. Obrigado, Gonçalves Dias. O senhor mandou uma mensagem, abre aspas, vamos ter problemas, fecha aspas, pelo WhatsApp. Que problemas seriam esses? O senhor pode me dizer qual que seriam esses problemas? Se o senhor olhar as mensagens, o senhor vai ter noção, e isso já foi respondido também. Mas veja o seguinte, deputado, quando ele falou isso às 8 horas, eu pedi para ele o telefone da Coronel Cíntia. Liguei para a Coronel Cíntia, a Coronel Cíntia me disse que estava tudo normal. Não tinha problema nenhum. E a responsável por confecção do protocolo de ações imediatas é a Subsecretaria de Operações Integrada da Secretaria de Segurança Pública do GDF. Impressiona porque quem conhece Brasília sabe que se o senhor estava no Planalto, tinham 214 homens, se não me falha a memória, e não ver realmente causa bastante espanto, da minha parte pelo menos. O senhor acha que se o senhor tivesse destruído provas, que o senhor não fez,
Até o que a gente sabe, o senhor não fez, entregou o seu WhatsApp, né, as imagens foram vazadas, inclusive o senhor foi o pivô dessa CPMI. O senhor acha que quem destrói provas deve ser preso por obstrução da justiça? Na realidade, deputado, a pergunta do senhor é extremamente importante, mas a justiça que tem que responder. Tá. Eu vi o seu advogado soprando que eu ia pedir do Dino, e realmente eu vou pedir do Dino. O Dino destruiu provas, ao contrário do senhor, que não destruiu provas. O senhor entregou provas, né? O senhor está concordando, inclusive. O senhor acha, então, se ele realmente destruiu provas para lhe incriminar, ele deve ser preso, na sua opinião? Flávio Dino deve ser preso, responsabilizado por ter destruído e rido da cara desses parlamentares que aqui estão, General G. Dias? Deputado, a justiça que tem que responder, não eu. Não, mas eu fico satisfeito quando o senhor balançou a cabeça de forma afirmativa, porque eu acho que todo brasileiro de bem, que tem 2 neurônios funcionando, sabe que Flávio Dino destruiu as provas, isso ficou muito claro. Então eu acho que não tem muito mais do que a gente esperar para pedir a prisão de Flávio Dino por ter destruído as provas. Eu tenho... Quando o Saulo Moura da Cunha veio até aqui, eu fiz uma pergunta para ele, eu gostaria de ouvir a sua versão até para que a gente possa esclarecer. Eu pedi o seguinte para ele. Ele afirmou o seguinte, general, ele, abre aspas, o senhor afirmou nas palavras dele, ele pediu para que o nome dele fosse retirado do relatório. Ele me pediu pessoalmente. O senhor confirma que o senhor pediu para adulterar o relatório? E se pediu, foi pessoalmente mesmo ou o senhor mandou alguma mensagem ou algo do gênero? Eu já respondi, deputado. Poxa, seu Gonçalves Dias, não custa dizer, né? Sim, não, mas tudo bem, a gente entende. O senhor deve estar cansado também. Bom, reeditando uma fala que foi muito comentada aqui na CPMI, qual a sua patente, general, no Exército? É uma pergunta, general. Qual a sua patente? Ele já respondeu. Eu fui promovido a general de divisão. Tá. É o penúltimo posto na hierarquia do Exército Brasileiro. Como general, o senhor acha que seria capaz de liderar um exército em guerra? Bem simples a pergunta. Sim, não. Sim, não, sim, não. Deputado, as circunstâncias, pelo nosso treinamento, poderá impor isso ou não. Mas nós somos treinados, logicamente, para a guerra. Não somos treinados para o tempo de paz. Tá. Então, se o senhor diz que seria apto a liderar um exército na guerra, o senhor não foi apto, então, a coordenar as ações para defender os prédios aqui dos 3 poderes. Então, eu estava entre a incompetência e a omissão. Eu acho que o senhor, então, eu endosso o pedido da oposição, o senhor tem que responder pelos seus crimes de omissão, prevaricação e obstrução da justiça, e eu assinei o seu pedido também de prisão, porque eu acho injusto que, por exemplo, o coronel Naime, que estava aqui brigando, está preso até hoje, né? Ele estava de férias, veio até aqui, está preso até hoje, foi ferido, está preso por omissão, e o senhor está livre, né? Mesmo tendo mentido, aliás, mentiu que acionou o plano escudo, inclusive isso é um documento do Exército, e aí ou o Exército ou o senhor está mentindo, então o senhor fraudou, pediu para fraudar também documentos, então eu acho que nada mais justo do que a lei valer para todos. Se um coronel está preso, o senhor tem que estar preso também. Obrigado, general. Cabo Gilberto. Senhor presidente, demais parlamentares, servidores dessa casa, senhor advogado André, advogada Maria, doutor general G. Dias, senhores parlamentares, população brasileira, as imagens deixam claras que o senador Magno Malta colocou anteriormente de fatos concretos que o general G. Dias participou ativamente, de forma omissa, recebendo os manifestantes que quebraram a Praça dos 3 Poderes, que nenhum desses, como o senhor falou, estão presos até agora. O senhor general G. Dias dispensou, através de documentos, o batalhão da Guarda Presidencial, quase 200 homens 20 horas antes. Não tinha programação do presidente Lula para a viagem no estado de São Paulo. O senhor, general, entrou em várias contradições desde os seus primeiros depoimentos. São várias. Inclusive com falsificação de documento público enviado ao Congresso Nacional, senhor presidente. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Em contrapartida, toda a cúpula da segurança pública do DF foi presa. Inclusive um governador eleito no primeiro turno foi afastado, ao arrepio da lei. Em contrapartida, o senhor continua solto junto com o ministro Flávio Dino. Não houve tentativa de golpe nenhuma, não existe golpe, senhor presidente, da forma que aconteceu aqui. Foram vândalos que depredaram o patrimônio público e precisa ser individualizada a conduta, como já falamos por diversas vezes. O advogado falou com relação à OAB. Cadê a OAB que defendeu os advogados, as prerrogativas lá na Papuda, lá na Colmeia, que foram desrespeitados os advogados como nunca na história desse país? E para finalizar, já que o nosso tempo é muito curto, senhor presidente, a oposição acaba de entrar com base no artigo 129 da Constituição Federal, que é o pai da ação penal, Ministério Público, através da PGR, a oposição entra com o pedido de prisão do seu ministro, ex-ministro Flávio Dino vai chegar também a hora dele, do ex-ministro General Gonçalves Dias, por omissão imprópria,
prevaricação, ação de ofício, interesse pessoal e obstrução de justiça quando, senhores parlamentares, população brasileira, falsificou de forma dolosa o ofício enviado, o relatório para essa casa. Então a oposição, de forma muito técnica, parabenizar todos os parlamentares que assinaram, foram dezenas, acabaram de entrar na PGR com um pedido de prisão do ministro, ex-ministro Gonçalves Dias, que agiu diretamente, só para concluir, senhor presidente, 10 segundos, agiu diretamente com interesse pessoal. Eu sei que Vossa Excelência não tem culpa nenhuma no cartório, porque o senhor estava cumprindo o ordem do desgoverno Lula, que agiu de forma diretamente para ser beneficiado com a farsa do golpe que estão falando e criando narrativas constantemente. Isso sim, senhor general, é narrativas. E se a justiça for correta, justa, Vossa Excelência vai ter seu pedido de prisão decretado pela Suprema Corte Brasileira.